E aí, gente, tudo bem? Bem-vindos de volta. Sou Alexandre Ramos, esse é o Trabalhando com Educação. A gente está dando sequência aqui nesse nosso bate-papo com a Tenili, né? Já falamos lá sobre a Green School, pegamos o avião, chegamos hoje na Índia e a gente vai começar a falar sobre a Riverside School, a experiência que a Tenili teve lá na Riverside. Tenili, bem-vinda de volta. A gente agora, chegando nesse tópico aí, paramos agora aqui na Índia, né? E puxando o link um pouco, no nosso primeiro papo, eu falei até sobre a experiência do Sugata Mitra, que ele, entendendo, né, como uma perspectiva de ensino draconiano, ou seja, do aluno buscar o conhecimento e tudo, ele disponibilizou na janela do escritório dele, do desenvolvimento de software, que era na beirada de uma favela, como eu tinha falado, um computador, e a molecada foi lá aprender e aprendeu muito. Na Riverside, eu acho que não foge muito dessa questão da autonomia, que a gente já viu também na Green School, mas tem uma situação ali que eu acho bacana, que é a questão de empatia e entender um ambiente, muito mais um ambiente humano, né? E aí a gente busca aquela experiência que a gente conversou a respeito no primeiro papo, relativa ao motorista de ônibus. Vamos lá, entra aí na Riverside e apresenta ela para a gente. Tá bom. Bom, o que me levou para a Riverside School foi um programa que chama Design for Change, que hoje está em 60 países, no Brasil é chamado Criativos da Escola, e esse programa ele foi criado pela fundadora da escola, que justamente é designer, então ela usa muito do design thinking dentro da escola em duas frentes, né, que uma é na estratégia de ensino e aprendizagem e outra como uma metodologia para envolver as crianças no desenvolvimento de projetos, e assim justamente desenvolver autonomia e tornar essas crianças protagonistas das suas histórias de mudança, né, de enxergar na sua realidade, no seu entorno, aquilo que pode ser mudado e transformar isso. Então, isso que você falou da empatia é realmente uma coisa que na verdade faz parte do design, né, porque vamos pensar, para quem talvez não seja tão familiarizado com essa questão do design thinking, mas quando eu vou desenvolver qualquer coisa, isso surgiu do design, porque eu vou desenvolver uma cadeira ou qualquer produto, eu tenho que saber quem que vai sentar nessa cadeira, quem que vai usar essa cadeira, por quantas horas, né, que uso que essa pessoa vai fazer disso, porque às vezes se a gente produz alguma coisa que fica só de acordo com aquilo que a gente enxerga, ou com aquilo, com a nossa forma, né, de utilização de determinada coisa, ou pode ser que eu faça um produto que, na verdade, não sirva para ninguém, só para mim. Então, justamente eu tenho que entender quem que é o público que está sendo afetado por determinado problema que está acontecendo também, né? Então, as crianças, elas são muito convidadas a observar ao redor as coisas que talvez incomodam elas, e que não precisam ser grandes coisas, então, não é uma ideia de você falar, ok, vamos nos incomodar com o aquecimento global, se na verdade a criança, ela nem tem contato com isso, ela nem sabe o que é isso nem afeta a vida dela, mas assim, o que é que afeta e que te incomoda no seu dia a dia? E aí a criança, ela começa a perceber e ela começa a justamente desenvolver essa questão da observação, de olhar em volta e ficar atenta para o que está acontecendo ao redor dela, né? E aí não precisa ser uma coisa grande, mas tem que ser alguma coisa que importe para ela. Não, fantástico. E aí ela vai... Perdão. São os cortes do Hangout que nos fazem dar esses cortes, às vezes até rudes, mas eu acho muito bacana, e assim, só para a gente fazer esse link do Design Thinking, né? Eu acho que a principal questão que o Design Thinking coloca é o seguinte: você, quando se iniciou essa filosofia, digamos assim, você construir alguma coisa baseada no seu cânone, você vai agradar a você. A questão da empatia e a questão de ter esse entendimento, e isso é um dos princípios, né, do Design Thinking, é você entender quais são os cânones do outro. E aí, quando a gente transpõe isso para o ensino, é a grande chave, porque o que acontece? Nós temos, numa estrutura tradicional de ensino, a gente construiu o aprendizado e como passar esse conteúdo, ou o que quer que seja, de acordo com os nossos cânones adultos, e não de acordo com os cânones da criança, não respeitando as necessidades dela. Então, no momento que você provoca isso nela também, é uma virada de chave sensacional, e que você tem um ganho exponencial aí do aprendizado. Esse, pelo menos, é o meu entendimento com relação a essa abordagem de Design Thinking no aprendizado, na educação. Sim.
Eu tô mencionando mais essa questão da metodologia, mas eu vou falar sobre isso aí que você mencionou também, Alexandre, que é como que os professores criam as aulas ou planejam as aulas pensando em para quem eu estou ensinando, né? Que idade tem esse aluno, quais são os interesses dele nesse momento, então, para quem eu estou ensinando, o que eu estou ensinando, como que eu vou ensinar para que esse aluno compreenda. Então, isso é uma coisa que eles ficam batendo eles batem bastante nessa tecla, que é assim, como que eu ensino para que essa criança aprenda? Então, que conexões que ela tem condições de fazer na idade que ela está, como que eu conecto isso com a realidade dela, com o cotidiano dela, para que ela compreenda, e mais do que isso, utilizando as múltiplas inteligências, que eu entendo que eu não tenho uma criança que talvez entenda, compreenda melhor, sim, lendo, escrevendo, mas talvez eu tenha uma criança que compreenda melhor usando o corpo, ou outra visualizando, ou outra ouvindo uma música. Então, como que eu consigo utilizar dessas diversas formas de eu explicar algum conteúdo, né, para abranger o máximo possível de compreensão do máximo de alunos dentro de uma sala de aula, né? Então, eu não vou explicar uma coisa só de uma forma, eu vou usar múltiplos meios e múltiplas formas de passar esse conceito para que as crianças compreendam. Então, é assim que eles utilizam como o Design Thinking como metodologia de ensino e aprendizagem, mas também tem essa questão da metodologia que eu falei, que é justamente a partir do momento que a criança entende que tem um problema, ela vai investigar. Então, eles criaram uma metodologia de 4 etapas, que é muito simples, porque a primeira é feel, que é sentir, né? Então, eu vejo que alguma coisa não está legal e eu vou investigar com outras pessoas que também utilizam, por exemplo, eu vejo que o banheiro está fedido. Então, quem mais que utiliza esse banheiro? Essas pessoas também se incomodam ou esse é um incômodo só meu? E a partir dessa conversa que eu tenho com as pessoas, eu começo a pensar em soluções para resolver esse problema. Então, e aí elas vão para o imaginar, que é começar a imaginar soluções para aquilo. Depois, e aí também tem a parte de prototipagem, que eu não me lembro, se não me engano, é no imaginar, mas depois eu vou para o fazer, né, que eu vou efetivamente criar alguma coisa para resolver esse problema e encontrar uma solução, e aí que eu vou me deparar com pessoas que talvez não estejam tão dispostas a me ajudar, que eu vou me deparar com falta de dinheiro, com atrasos, eu vou encontrar todos os tipos de desafio, e é nessa hora que eu vou compreender que eu ter uma ideia, ou ter a intenção, ela é muito diferente de ir para ação, e é nessa hora que a criança desenvolve habilidades, né? Então, que eu começo realmente, quando eu estou vivendo a experiência que eu estou desenvolvendo habilidades, enquanto eu estou só ouvindo, estou só de uma forma passiva, não tem como, né, a gente desenvolver habilidades, então, de colaboração, de empatia, de iniciativa, de liderança, tudo isso vai acontecer na prática. Eu não sei se você concorda comigo, mas eu acho que talvez a habilidade mais importante, a gente está falando aqui, assim, trocando em miúdos e trazendo para um termo que, mais uma vez, os termos em voga, né? A gente está falando de soft skill, a gente está falando de habilidade emocional. Mas eu acho que aí, o mais importante, quando você tem essas etapas do design thinking, de uma criança desenvolvendo alguma coisa, um raciocínio ou em cima disso, né? Você tem empatia, você tem, como você falou, a prototipação, a interação, que é exatamente quando ela identifica os problemas e vê o que está acontecendo com o projeto dela, né? O mais importante nessas habilidades é a criança ter um entendimento que na vida, diversas vezes o que vai acontecer deu ruim, deu problema. Não, você não vai ter vitória o tempo todo. E você desenvolve o conceito da resiliência através exatamente do desenvolvimento das soluções. A criança vai entendendo que como você falou, nem todo mundo vai te ouvir, nem todo mundo vai colaborar, mas, cara, segue adiante. O caminho é esse. Independente de dar ruim ou não, entendeu? Sucesso não vem o tempo todo. Na maioria das vezes você vai encontrar percalço, obstáculo. E esse que eu acho que é o mais importante quando a gente tem esse conceito. É nesse momento da interação, quando ela entende o problema, quando ela entende a situação adversa que a ideia fantástica dela gera. Ou até mesmo a adversidade ou a negativa de resposta que essa ideia fantástica dela pode gerar, né? Sim, exatamente. Então, essa parte, até essa fundadora, eu tive uma conversa com ela, né, com a fundadora, e ela me fala, depois que você aprende a ir para ação, que você vai uma vez, você vai duas, você vai três, nem que seja para resolver uma coisa muito pequena, você sabe
o processo, você sabe como funciona, você não tem mais medo de agir, né? Porque a vida inteira, você foi desde criança acostumado a resolver coisas, e você sabe que você vai encontrar dificuldades realmente, mas que isso não vai te impedir de ir lá e fazer, né? Então, e aí eu lembro até nessa conversa que eu tive com ela, que ela falou que em muitas escolas isso acontece realmente, assim, né, imagine que você é o presidente do Brasil em 2025, ou que você é o primeiro-ministro da Índia, o que você faria no lugar dele? Não é o que você faria lá no futuro, é o que você pode fazer agora, nem que seja micro, mas o que você pode fazer para ir para ação, né? Então, essa questão da ação, eu acho, assim, muito, muito importante pelo que eu vi, tanto na Riverside quanto na Green School, né, das crianças realmente vivendo experiências, indo para ação, e o nível de maturidade que eu encontrei lá, porque eu nunca vi crianças tão autoconfiantes na minha vida, assim, de ter conversas mesmo, eles conversam de igual para igual com você, não tem aquela coisa, eu sou criança, você é adulto, não, né, porque as crianças, elas estão sendo tratadas dessa forma, como eu estou dando responsabilidade, eu estou dando autonomia, então é impressionante o resultado que você vê acontecendo ali, né? É Só de engraçado. É engraçado que você falando isso, você falou essa questão de o tratamento da criança, não é um tratamento da criança como um adulto. Me vem, eu não sei se você chegou a ler a biografia do Bukowski, na biografia dele, quando a filha dele fala sobre ele, né, que ele foi um cara que ela tinha muito pouco contato. Mas qual é a memória que você tem do seu pai? Qual é o registro mais forte que você tem do seu pai e tudo? E o que ela fala é exatamente isso. O que ela coloca é o seguinte: olha, meu pai, ele sempre me tratou, não é que ele me tratasse como um adulto, mas ele também não me tratava como Tati Bitati. Ele nunca subestimou a minha inteligência, a minha capacidade. E eu acho que esse diálogo a gente tem que ter, né? Eu não sei, aí fechando esse parênteses, eu queria te fazer uma pergunta sobre a Riverside. Ela é como a Green School, no sentido dela ter um currículo todo de educação básica, ela fecha no high school, ou ela fecha no Fundamental 2? Ela fecha no high school. E lá, então, aí tem algumas diferenças, assim, porque se a gente for pensar, a Green School é uma escola que tem alunos de 40 diferentes países, e os pais que decidem ir para lá, muitas vezes eles mudam a vida deles, né, porque se mudam para a Indonésia para que os alunos possam estudar nessa escola. Então, são pais que já têm a cabeça muito aberta, assim, para esse modelo de educação. Quando a gente fala da Riverside, embora seja uma proposta inovadora, eu ainda estou num ambiente que é de indianos para indianos, né, de professores indianos para alunos indianos, e existe uma preocupação muito grande dos pais, porque são pessoas que estão num nível, né, nas castas lá, que são superiores, porque é uma escola particular, e enfim, considerada uma escola que é uma das mais caras, embora, assim, na Índia, para a gente não é uma escola cara, mas para eles é. Então, eles têm uma preocupação, o que meu filho vai ser? Então, existe uma outra pressão ali para que meu filho seja um engenheiro, um doutor, alguma coisa nesse sentido, né? Então, eles levam, é mais rigoroso nesse sentido de realmente seguir um currículo, eles vão até o ensino médio também, então eles têm todas essas iniciativas de envolver as crianças e adolescentes nessa questão da cidadania, de resolver problemas, mas eles também têm ainda um viés que é bem de estudar, de conteúdo tradicional também, assim, eles não conseguem fugir muito disso, justamente por ser uma escola que está na Índia e é para indianos, né, e na Índia existe muito essa preocupação, assim, com relação a... Isso é interessante, porque, assim, você vê que você consegue até, de uma certa maneira, você consegue inserir uma proposta inovadora, você consegue inovar em educação dentro... de um currículo tradicional. Você consegue iniciar um processo de mudança, um processo de disrupção, que seja, dentro de uma estrutura, como você está falando, uma estrutura, inclusive, de castas, uma estrutura secular, milenar, de uma sociedade tradicional e antiga, né? Antiga não no sentido de ultrapassada, mas da tradição que ela tem com a sociedade indiana, né? E quando a gente fala de inovação, mesmo dentro de um sistema tradicional, Tenille, cara, não sei, me desculpe, mas há algo mais, assim, de fantástico que você queira colocar sobre a Riverside? Eu acho que deve ter muita coisa a mais que você tenha a colocar sobre essa experiência na Índia, não?
Bom, eu passei menos tempo lá, né? Eu fiquei um mês só na Riverside, e eu acho que o que mais me chamou a atenção foi essa questão mesmo de como eles envolvem os alunos nessa questão da cidadania, que foi o exemplo do ônibus que eu dei na nossa última conversa, né? Sobre como eles colocam os alunos para sair de uma bolha, porque são alunos que, né, os pais saem de casa, chegam na porta da escola, e a Índia é um país que tem sérios problemas sociais, então como que eu faço para fazer os alunos entenderem? Então, teve uma situação em que eles levaram os alunos para ter aula dentro de numa escola pública. E nessa escola pública, a situação era precária, assim, eram bancos caindo aos pedaços, eles viram alunos levando reguada dos professores, eles viram que o banheiro era numa situação muito precária, assim, muito sujo, eles comeram, né, lancharam junto com os alunos e perceberam que como que é aquela comida, que era muito diferente da comida que eles comem. Então, assim, realmente eles colocam esses alunos nessas situações que, assim, para desenvolver empatia, porque é difícil você desenvolver empatia nas crianças quando elas não têm oportunidade de vivenciar isso, né? Se já é difícil desenvolver nos adultos, imagine nas crianças, né? Ainda mais quando eles vivem dentro de um ambiente super controlado, assim. Então... Não, com certeza. Eu acho essa história do ônibus é fascinante. O impacto que ela deve ter causado nesses alunos e o entendimento deles, a questão de valorizar um profissional que muitas vezes enfim, não é levado em consideração, né? Inclusive, principalmente numa sociedade de castas como a sociedade indiana, é fascinante, não tem outra coisa. Mas, Tenille, eu queria te fazer um convite agora para a gente fazer o seguinte, a gente, esse pequeno périplo pelo mundo que a gente fez, essa abstração aqui, vamos pegar o aviãozinho, vamos voltar para o Brasil, e eu te deixo o convite para a gente fazer um próximo hangout, né? Para a gente ver quais as percepções e de que maneira que a gente pode alterar ou inovar aqui no nosso cenário. O que você acha? Ótimo, super top. Maravilha, Vamos lá. maravilha. Gente, então é isso. A gente vai ter um próximo encontro. Vamos falar, aí a gente vai falar da nossa realidade, vamos trazer todas essas experiências para a realidade do Brasil. Mais uma vez, se inscrevam, curtam, principalmente deem um feedback para a gente, compartilhem. Vamos encarar essa briga boa aí da educação no Brasil, tá? E a gente se vê num próximo episódio. Um abraço. Tchau, Tenille. Tchau, tchau. Obrigada.